Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Soares, sou aluno da UEL, Universidade Estadual de Londrina, do curso de Licenciatura em Computação. Fui desafiado, como meus demais colegas, pela professora doutora Zuleika, a fazermos um resumo sobre um livro que nós lemos, intitulado Escola e Democracia, de Dermeval Saviani. Bom, Saviani nasceu em 1943, em Santo Antônio do Posse, município de Mojimirim, estado de São Paulo. Se formou em filosofia e é doutor em filosofia da educação pela PUC São Paulo. Saviani é um grande educador. Ele é uma autoridade no que diz e escreve, pois foi um intelectual orgânico, ou seja, Saviani ele presenciou inúmeras mudanças no nosso país e até mesmo a consolidação da democracia e as transformações que ocorreram na história da educação. Saviani contribuiu no campo da filosofia e da educação para a reflexão acerca do currículo da escola básica e ele foi o idealizador da teoria por ele intitulada Histórico-Crítica. Os grandes temas abordados por Saviani são, respectivamente, teoria pedagógica, história da educação, estrutura e política educacional e filosofia da educação. Sobre o livro que nós lemos, intitulado Democracia, ou Escola e Democracia, de Saviani, o livro possui 4 capítulos e traz à tona questões referentes ao papel da escola e como se deu o processo de democratização da nossa sociedade. O livro, Escola e Democracia, está dividido em 4 partes. Primeira, teoria da educação e o problema da marginalidade. Segunda, curvatura da vara. Terceiro, para além da teoria da curvatura da vara. Quarta, 11 teses sobre educação e cultura. No primeiro capítulo, sob o título Teoria da Educação e o Problema da Marginalidade, Saviani aponta as teorias educacionais que podem ser classificadas em 2 grupos. O primeiro grupo são chamadas, então, teorias não críticas, composta pela pedagogia tradicional e a pedagogia nova, e também a pedagogia tecnicista, que entendem a educação como um instrumento de equalização social e de superação da marginalidade. O segundo grupo, intitulado Teorias Crítico-Reprodutivistas, onde ele compreende a educação como instrumento de discriminação social, ou seja, um fator para a marginalização. Uma vez que a dualidade da sociedade, estratificada, separatista, possui um ideal de educação que reproduz e mantém os interesses da classe dominante, deixando de lado a classe baixa ou marginalizada. No capítulo 2, intitulado Curvatura da Vara, Saviani traz à tona a questão da problemática do ensino desenvolvido no interior de escolas de primeiro grau. Pensando nas funções políticas desse ensino, contesta o ideal escola novista, que se tornou paradigma para muitos educadores. Saviani apresenta 3 teses políticas. Primeira tese, ele chama de filosófica histórica, onde ele aborda a pedagogia da essência, que possui um caráter revolucionário, e também a pedagogia da existência, que possui um caráter reacionário. A segunda tese, chamada de pedagógica metodológica, aborda o caráter científico do método tradicional para o pseudocientífico dos métodos novos. A terceira tese, chamada político-educacional, quanto mais se fala de democratização na escola, a escola se torna menos democrática e vice-versa. Na página 46, citando Saviani, abre aspas, as pedagogias novas são portadoras de todas as virtudes, enquanto a pedagogia tradicional é portadora de todos os defeitos e de nenhuma virtude. Fecha aspas. Segundo Saviani, a vara está curvada para o lado da escola nova e acredita que, com suas propostas, está conseguindo corrigir esse desvio de curvatura. Já no capítulo 3, para além da teoria da curvatura da vara, Saviani retoma a crítica das 3 teses do capítulo anterior, objetivando-as superá-las. O autor destaca que tanto a pedagogia tradicional quanto a pedagogia nova podem ser consideradas ingênuas e idealistas, por acreditarem que seria possível a modificação da sociedade por meio da educação. O autor discorre também acerca do que denominou educação nova, popular, e cita como exemplo desta a pedagogia de Freinet e o movimento Paulo Freire de educação. Saviani propõe, então, um novo método baseado em 5 etapas, que são elas. Primeira etapa, prática social, onde o professor e aluno
enquanto agentes sociais. Segunda etapa, problematização, detectar e refletir sobre o problema. Terceira etapa, instrumentalização, ferramentas necessárias para a ação. E quarto, etapa, cártese, que seria a incorporação dos subsídios ou ferramentas. E a quinta etapa, chamada a própria prática social, uma ação orgânica ou praxis. Saviani destaca que a vara está encurvada para o lado errado e precisa ser curvada além do ponto desejado. Ou seja, é necessário aplicar uma força contrária e curvá-la para o lado oposto para que chegue ao ponto desejado, que seria uma pedagogia revolucionária. No capítulo 4, onde ele trata sobre o tema 11 teses sobre educação e política, Saviani busca delimitar com mais precisão as relações entre política e educação, trazendo à tona a questão: educação e política se equivalem? Ou são o inverso? A política tem como objetivo vencer e não convencer, enquanto a educação tem como objetivo convencer e não vencer. E Saviani elabora, portanto, 11 teses sobre esta temática e demonstra possíveis relações entre educação e política, destacando que a importância política da educação está na sua função de socialização do conhecimento. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.